que você está dizendo nessa noite, pregador? Se não fosse o evangelho verdadeiro, o evangelho que se revela de fé em fé, ninguém estaria aqui nessa noite. Eu quero que nós, eita glória, glorifica nessa noite, porque eu quero que você entenda. O evangelho, eita glória, que venceu e você está aqui, não é o evangelho da prosperidade. Levanta a mão que Deus vai te dar vitória. O evangelho que venceu e você está aqui não é o evangelho do coach que coloca o homem lá em cima e Deus lá embaixo. O evangelho que venceu e você está aqui é o evangelho de Jesus, que ele disse, eita glória, Marcos capítulo 16, versículo 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. O evangelho nessa noite que eu prego, não se escandaliza, é o evangelho que liberta o traficante. O evangelho nessa noite que eu apresento e prego é o evangelho que liberta a prostituta. O evangelho nessa noite que eu prego é o evangelho que liberta o estrupador, o homicida, o homossexual, a lésbica. É o evangelho, é Jesus, é a palavra. Eita glória, tem muita igreja que eu tenho ido pregar, eu tenho visto muitas igrejas, não vou dizer todas, tem trazido o mundo para dentro da igreja, mas a Bíblia vai dizer, é boxe, que igreja é chamado para fora. Eita glória, a função da igreja é pregar para aquele que está no pecado e ele vier se converter. Olha aqui para mim. Vocês estão olhando para uma pessoa que já assaltou a mão armada. Vocês estão olhando para uma pessoa que destruiu vidas vendendo crack, maconha e cocaína. Que evangelho é esse que estão pregando aí fora de exaltação, prosperidade? O evangelho que não transforma. Meu irmão Fernando lá atrás, Deus abençoe, me conheceu quando eu era do mundo. Que evangelho é esse? Aleluia. Eu vou abreviar aqui, um pouco rápido. Eu vivi no tráfico, entrei com 13 anos de idade e fiquei até meus 21. A minha mentalidade, eu pensava, quando eu estava no tráfico, de aos 26 anos de idade, ir para a igreja e aceitar Jesus. Mas não foi como eu quis. E Deus, eu ali no tráfico, eu deitava e dormia, acordava, eu não era conhecedor totalmente da palavra. E sabia que se eu morresse naquela condição, e eu tenho foto, eu dormi armado. Eu sabia que se eu morresse naquela condição, eu ia para o inferno. Eu tinha essa mentalidade. Eu sabia o que eu estava fazendo era errado. Quase tirei uma vida em um assalto. Tem muitas pessoas que não me conhecem, não sabem de onde eu vim. E muitas profecias, eu ia na igreja e pregadores revelaram que Deus estava cortando um laço e tinha uma grande obra na minha vida, que eu ia se transformar em um pregador da palavra de Deus, que Deus tinha me escolhido. E no dia de, vou abreviar mais um pouco, em 2017, em maio, se eu não me engano, dia 14, dia 15, e antes eu fui no culto uma semana, que a minha mãe que está aqui, ela vivia me chamando, eu chamava até de enjoada para ir para a igreja, e eu sempre não queria, não tinha tempo para ir para a igreja. E um dia ali ela me chamou, se eu não me engano foi numa sexta-feira, eu fui preso na segunda. Eu fui no culto e ali Deus usou um pastor na revelação, hoje é meu grande amigo, pastor Dirley.
reside seu ministério em Marataízes, igreja Shekinah. E ele disse para mim, eu não esqueço das palavras deles, que Deus estava cortando um laço de morte na minha vida, e ele via cadeias na minha frente, e disse que Deus ia tratar comigo dentro do presídio. E ele falou isso na sexta-feira. Na segunda-feira eu fui preso, com balança, com pedaço de crack, R$780 no meu bolso. E chegando ali no CDP, Centro de Detenção Provisória, o jovem também, Robinho. eu ali achei que não ia sair mais. E foi contratado pelos meninos que eu fechava 3 advogados. E nenhuma das visitas no parlatório, a advogada tinha dito para mim que eu não ia sair por causa da quantidade de droga, do dinheiro que foi apreendido no meu bolso, e porque ali era ponto de tráfico de drogas e havia muitas denúncias. E ela disse até que eu ia pegar de 12 a 9 anos de prisão. Eu não me esqueço das palavras dela. E ali, um certo dia, porque quando a gente não tem tempo para Deus, Deus leva a gente para lugares que faz a gente ter tempo com Ele. Eu vou repetir. Quando a gente não tem tempo para Deus, Deus leva a gente para um lugar para a gente ter tempo com Ele. Ei, dentro do presídio, vocês não sabem, mas é o lugar que mais se prega a palavra de Deus. Dentro do presídio, não se escandaliza não. Os irmãos dentro do presídio têm mais referência e respeito com Deus do que muitos irmãos aqui fora. Vocês têm ideia, lá dentro do presídio, não estou botando isso aqui uso e costume não, irmão, entenda bem. Lá se identifica um servo de Deus pela causa, o agente da causa. Quem é servo de Deus? Quem aceita Jesus. E se você usar bermuda lá dentro, eles te chamam de bode na sua cara. Quem passou dentro do presídio sabe o que eu estou falando. E ali, um certo dia, porque ela tinha culto de manhã cedo na hora do café, na hora do almoço, oração de tarde, oração às 6 horas da noite, culto às 8 horas da noite e oração de madrugada. E um dia ele deu um culto na cela, era 6 horas da noite mais ou menos, e ouvindo ali um conhecido meu, amigo meu, do Zumbi, um homem também, que tem muitos homicídios, se converteu a Deus, ao Evangelho lá dentro, eu ouvindo ele pregar sobre a filha de Jairo. Ele pregava com tanta graça, com tanta eficácia, e ele dizendo que assim como Deus transformou a vida daquele homem e fez a filha dele ressuscitar, Deus ali transformaria, Jesus ali transformaria aquele que cresce nele e mudaria a história, assim como ele fez com a filha de Jairo e com Jairo. E eu ouvindo aquela palavra ali, irmãos, e aquela palavra entrou dentro do meu coração. Eu estava sentado na cama e ouvindo aquela palavra ali, eu não esqueço, aquela palavra entrou tão forte como uma flecha, que eu comecei a chorar e falei: Senhor, eu cansei dessa vida, eu não quero mais isso. E aceitei Jesus ali dentro. Escuta isso. E no decorrer da caminhada ali, eu não vou falar porque é muito grande, eu tive muitas batalhas, muitas provações. Enquanto isso, aqui fora, a minha mãe e os irmãos, juntamente com a Cristiane que está aqui, também participou, orava, a igreja orava aqui fora. Mesma coisa que a igreja fez quando Pedro foi preso. A igreja orava insistentemente por Pedro. Eu quero abrir uma aspa nessa noite. Vigia com quem você anda. Eita glória. Ande por quem busca por você. Ande com quem é cheio e está com você. Ande com quem ora, te ajuda a herdar o caminho da salvação. E ali dentro do presídio, esse irmão que estava pregando, ele me ensinou a jejuar, me ensinou a orar.
me ensinou a fazer propósito. E a gente estava em 3 propósitos ali. Um para ser batizado com o Espírito Santo, para Deus dar alvará, e o outro para Deus guardar a nossa família aqui fora. A gente também orava pela nossa família de madrugada. E um dia, na campanha que a gente estava de madrugada, eu lembro que nós oramos, eu esperei todo mundo ir deitar e dormir. E ali eu dobrei o joelho, botei a boca no chão do banheiro e falei para o Senhor: Senhor, se o Senhor me tirar daqui de dentro desse presídio, eu sabia que eu não ia sair porque a advogada tinha dito. Mas eu tinha dito para Deus, porque aquele meu irmão me ensinou muito, que Deus era poderoso, que Deus confundia o homem. E eu guardei aquela palavra no meu coração. E ali eu orei e falei para o Senhor: se o Senhor me tirar daqui, de dentro, eu vou servir o Senhor lá fora e vou pregar a sua palavra. Eu me converti, fui preso em maio, me converti mais ou menos em julho. Em dia 31 de agosto, 3 meses e 11 dias, saiu minha audiência. Escuta isso aqui. Geralmente, para quem é preso no tráfico, a audiência é de 6 meses a 9 meses ou até mais de 1 ano. E tinha um rapaz que estava preso comigo de lá, que tinha sido preso com 9 buchas. E já estava lá, tinha mais de 1 ano e não teve nenhuma audiência. E a minha audiência saiu com 3 meses e 11 dias, depois que eu tinha feito um propósito com Deus. E ali, no dia da minha audiência, passou um pastor na galeria e ele profetizou, falou que haveria de sair um alvará ali. E só eu tinha audiência na cela. E eu tomei posse, agarrei com firmeza e vontade. Chegou 2 horas da tarde para me tirar para a audiência. Os agentes não me tiraram, irmão. E aí começou a bater o desespero. Falei: agora pronto, agora é daqui para 1 ano para mais a minha audiência. E por volta mais ou menos de 4h30, 5 horas da tarde, tinha 3 advogados, uma mulher e 2 homens. Um já até faleceu. E ali esse advogado chamou o agente, né? O agente foi até a cela, se dirigiu a mim, chamou meu nome, perguntei o que era. Lá eles não falam o que é, o que você tem, o que você faz. Lá eles não falam nada, irmãos. Lá é uma humilhação que só Jesus. E ali, dentro ali, eu saí. Ele me dirigiu para a sala do palatório, onde a gente fala pelo ouvido, no telefone. E aí eu sentei, esperei os advogados, eles chegaram. O engraçado ficou um olhando para o outro. O advogado olhou para os advogados, um olhou para o outro e estava falando. Eu estava vendo pelos lábios dele quem vai falar com ele. Aí a advogada sentou na cadeira, pegou o telefone, eu peguei o telefone. E ela disse para mim: boa noite. Eu falei: boa noite. A gente não sabe porque não te levaram na audiência, mas a gente fez a sua audiência e o juiz te deu alvará. O engraçado é que Deus, a mesma advogada que falou que eu não ia sair, foi a mesma que Deus fez sentar e dizer que não sabia o que havia acontecido e o juiz tinha me dado alvará. E um profeta tinha entregado para minha mãe. E eu encerro aqui e quero orar com você. Se põe de pé. Que Deus estava descendo no fórum e estava assinando o meu alvará. E o próprio Deus desceu no fórum e assinou o meu alvará. Sabe por quê? Porque é impossível um réu não estar diante do juiz e o juiz dá alvará para ele. Eu estou todo arrepiado. Mas sabemos que a igreja, o evangelho que eu acabei de apresentar, a Bíblia vai dizer que ele é poder de Deus. Ele confunde, eita glória, os sábios, eita, tepa. É o evangelho de Jesus. É esse evangelho que tem 6 anos que eu saí do presídio e estou servindo a Deus. É o evangelho que transforma. E antes de orar, quero dizer para você, aonde eu tenho pregado
você tem ouvido aí fora. Cuidado. É esse aqui, ó, que transforma. Glória a Deus.